Ô, Glória, ô, Glória. Tudo bem com você? Vou falar uma coisa para você. Porque ele vive, posso crer, você pode crer no amanhã. Porque ele vive. Depois de um clamor abençoado nessa madrugada ali com o Senhor, eu vim compartilhar rapidamente uma palavra com você. Pastor Eliane, qual é a palavra? A palavra é Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3, que nos traz uma reflexão poderosa que fala sobre Paulo. Que Paulo, ele estava no naufrágio, né? Ele estava num barco sendo transportado, né? E ali naquele momento ele vê um naufrágio, o barco afundou e o Paulo conseguiu sair em vida. Vou resumir. Paulo saiu com vida com algumas pessoas e foram para a beira da praia, né? E chegando lá, ele foi procurar o quê? Graveto, foi procurar coisas para poder se aquecer, porque ele estava molhado, tinha acabado de sair de uma situação e tal. Então, assim, e quando ele pega aquilo, ele faz uma fogueira. E quando ele faz a fogueira, diz que da fogueira saiu uma serpente, uma víbora, e picou-lhe a mão de Paulo. E ficou grudada na mão de Paulo. Olha que interessante. Aí o que, que acontece? Paulo ficou com aquela víbora na mão. As pessoas que estavam em volta ficou assistindo o cenário e ficaram olhando para Paulo esperando o quê? A morte, esperando a queda, esperando ver ele morrer, esperando ele se desfiar no chão, porque eles falaram na palavra aqui, eles falaram assim, ele vai cair duro, ele não vai suportar, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Então assim, o que eu quero falar para você nesse momento, qual é o naufrágio que você está enfrentando? Decandarabassúria, derrepiofácia, qual é um naufrágio que você está passando nesta madrugada? Aleluia! E você está achando que vai morrer nesse navio, nesse naufrágio, nessa tempestade, e Jesus está dizendo assim: ei, eu ainda sou Deus que acalma o vento e acalma a tempestade. Aqui, quando Paulo chega lá, na beira que ele acha que vai respirar, que ele acha que vai achar o quê? Solução para secar sua roupa, para poder se aquecer, ele encontra outro cenário. Nesse outro cenário, o que é que sai de lá de dentro? Uma víbora. Aleluia. Quantas pessoas te acompanham na tua trajetória, quantas pessoas andam com você, mas ficam esperando a tua queda, esperando a tua destruição, esperando você desfalecer. Ah, dessa vez ela vai desfalecer, dessa vez ele vai desfalecer, dessa vez ela não vai suportar, ele não vai suportar. Quero ver se ele vai suportar esse naufrágio, vai suportar a picada da cobra, quero ver se ele vai suportar o leão, quero ver se vai suportar a fornalha. Mas eu quero te dizer uma coisa, você tem um Deus todo-poderoso, porque ele disse o seguinte, que eu e você, que ele não ia nos livrar da situação. Ele falou que ele estaria conosco dentro da situação. Ele não livrou Paulo, mas ele estava com Paulo dentro da situação. Aí o que eu acho interessante e forte nessa palavra? Que a víbora picou a mão dele e ficou grudada. Jesus está dizendo que nessa madrugada ele vai te libertar de algo, aquilo que está pregrinado em você, que está sugando a sua força, minando a sua energia, minando a sua vida. Jesus vai, chacoalha ela para ela cair no fogo, balança o braço, balança, se movimenta, porque é no movimento e no clamor, na oração, no jejum, no movimento, na ação, essa serpente já caiu por terra no nome de Jesus. Aí diz que eles ficaram olhando, esperando ele. Enquanto você está num cenário de fracasso, enquanto você está num cenário de morte, enquanto você está num cenário de depressão, um cenário de loucura, um cenário de desespero, um cenário de frustração, as pessoas estão em sua volta olhando para você para quê? Vai morrer, não vai aguentar, vai morrer, não vai aguentar, ai, vai acabar agora, não vai aguentar, mas o Senhor está dizendo assim, que nessa madrugada ele traz fogo para a tua vida, ele traz renovo para a tua vida, ele traz alicerce para a tua vida, ele traz energia para a tua vida. Por quê? Porque o que tiver sobre a tua vida nessa madrugada, o Senhor vai te limpar de calavassúria, o Senhor vai te lavar, o Senhor vai te revestir, vai te pôr vestes novas. A lavar sua, vai tirar essa roupa cansada, essa roupa de peso. O Senhor diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Olha, joga, põe sobre mim o fardo pesado e volta com o fardo leve. Olha, e Deus cuida dos seus na terra.
Alabashure calabaraçai de comanácia. E aqui a palavra fala que quando eles viram que Paulo não morreu, que Paulo não caiu duro, que Paulo resistiu, que Paulo ficou de pé, a história muda. A visão dessas pessoas mudam. E qual foi a visão deles? Olha aqui, ó. Primeiro eles achavam que ele ia morrer. Segundo, achou que ia cair duro, né? Quando eles viram que Paulo resistiu, que Paulo não morreu, que Paulo não caiu, eles vêm e falam assim, ó. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Você vê como é que as coisas, quando você resiste o vento, resiste a tempestade, resiste a cova, resiste tudo, as pessoas que estavam lá dizendo que você ia morrer, automaticamente muda de ideia. Você vê que eles automaticamente mudaram de ideia? Eles mudaram de ideia. Já não era mais desejar ver morto, não era mais ver cair duro, aí já começou a olhar para Paulo como um Deus. Como as pessoas mudam de repente de ideias, de pensamentos, né? As pessoas mudam muito rápido de pensamentos, de ideias sobre a nossa vida, né? E eles mudaram de pensamento e de ideias, né? Sobre a vida de Paulo. Que Paulo agora não ia cair mais duro, Paulo agora é um Deus, né? Então, assim, o que Jesus está falando para você? Ei, você é forte, você é capaz, você consegue, porque o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, está com você nessa guerra. O leão da tribo de Judá está com você dentro desse cenário. Talvez você passou a tempestade, talvez você passou o vento, talvez você passou pela picada da cobra, aleluia, e muitas pessoas achou que você ia morrer, que você não ia resistir, que você não ia passar, mas o Senhor está vindo aqui nessa madrugada dizer para você que você é mais que vencedor e que você não vai morrer dentro desse vale, dentro desse vento, dentro dessa tempestade, você não vai morrer porque Ele está com você dentro dessa situação. Ele está com você dentro dessa situação. Sabe o que eu digo para você? Outra palavra também. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Limitaram ela. Pela lei, limitaram ela. Mas só ela sabia do milagre que ela precisava. Só você sabe do milagre que você precisa. Rompa as barreiras. Rompa os limites que colocaram em você. Rompa os limites e as barreiras que colocaram em você. Aleluia, aquela mulher simplesmente, ela deixou a palavra entrar no coração dela, e de tanto ouvir a palavra trouxe força, a palavra trouxe fé, e ela rompeu, e ela enfrentou a multidão, e ela tocou em Jesus e foi vitoriosa, em nome de Jesus. Então também te digo nessa madrugada, rompa os teus medos, rompa a tua ansiedade, rompa as tuas frustrações, e toca em Jesus, porque de Jesus vai sair virtude para a tua vida, e vai mudar a tua história em nome de Jesus. Vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Sai desse canto, sai desse vale, dessa cova, nessa madrugada, em nome de Jesus. E vai tocar nas aulas do vestir de Jesus. Ouça a palavra, ministre sobre a tua vida, porque quando você ouve a palavra te traz força, te traz ânimo. Por isso que o teu inimigo impede de você orar ou você ler a palavra, porque a palavra te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Viu? Que o Senhor te traga força e diga, eu sou mais que vitoriosa, passei pelo vento, pela prova, passei pelo vale e não é a picada da cobra que vai me matar. Olha que forte, não é a picada da cobra que vai me matar, porque o grande eu sou está comigo e está com você também. Está com você também. Que a graça do Pai, que a graça do Filho e do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, e se sinta abraçado pelo Pai e pela pastora. Um forte beijo.